Boa tarde, meu nome é Tatiane Braga, eu sou madrinha do projeto Pink and the Blue. O projeto ele foi criado no ano de 2018, no dia 4/7 do ano de 2018, quando eu conheci o nosso presidente, a pessoa responsável pelo projeto, que é o Manuel, né, mais conhecido como Manu. O projeto ele já existia em Santo André, né, na cidade de Santo André, onde o Manu ele já fazia um atendimento com as mulheres masterizadas, né, em tratamento de câncer. E aí no ano de 2018, quando eu conheci o Manu, eu estava gerenciando uma unidade básica de saúde aqui da nossa cidade. E aí nós estávamos saindo do mês de outubro, né, que é o mês do Outubro Rosa, aonde a gente procura fazer a conscientização, né, do câncer de mama, aonde assim que eu brinco que parece que o câncer ele só acontece em outubro, né, para as mulheres. E algo que mexia muito comigo, porque a gente sabe que o câncer ele tem 365 dias. Ele não tem um mês específico, uma data específica. E quando eu estava gerenciando nessa UBS, isso mexia comigo. Por que as pessoas só falam do câncer para as mulheres no mês de outubro e dos homens no mês de novembro? Mas aí nós conhecemos o Manu, assim, houve uma identificação, ele apresentou o projeto e como ele gostaria de trazer esse projeto para Mauá, né, que já existia uma ONG em Santo André. E aí eu falei, olha, o que eu posso ajudá-lo à frente, né, de uma UBS, conversando aí com os coordenadores da cidade na questão de saúde. A gente sem apoio municipal, com o nosso apoio mesmo, com o apoio da comunidade, o projeto foi lançado. Nós fizemos uma caminhada no ano de 2018, que foi a primeira caminhada do Novembro Azul, né? Onde ali a gente reuniu, caminhamos ali nos bairros da cidade de Mauá, ali Parque das Américas, Santa Lídia, que era mais ou menos o setor a que a gente estava começando o projeto. E foi muito gostoso essa caminhada, houve um despertar, e ali nós abrimos a unidade de saúde, abraçamos o projeto, levamos uma atividade artesanato para as pacientes, começamos a acolher as mulheres, a cadastrar as mulheres da nossa cidade que estavam em tratamento. Então a gente já tinha algumas que já eram pacientes e começamos a trazer ali dentro daquele território ali Jardim Itaparque, Flórida, Parque das Américas, e isso foi começando a se expandir. E aí o projeto Pink and the Blue recebe o nome Pink and the Blue porque ele é voltado para mulheres e para homens pacientes que estão em tratamento oncológicos. E isso não tem idade. Muito bem, Tatiane. Seja bem-vinda ao nosso programa TV Social 3. Obrigada, viu? Quantas pessoas são atendidas pelo projeto de vocês? Então, Você poderia discriminar homens e mulheres? Sim, a gente não tem, assim, às vezes um número certo, porque varia muito de mês a mês. Porque assim, a gente recebe os novos e às vezes também nos despedimos de alguns, né? Então assim, não temos assim um número específico quando relativo. Você fala despedir é o término, né? É o término assim do acabado mesmo, não tem. É o fim, né, do tratamento, é o fim da missão que a pessoa acha que Deus deu para cumprir, né? Hoje eu trabalho mais, eu convivo mais com as meninas, com as mulheres, até mesmo porque eu tenho um grupo de orações que eu gosto de fazer, então eu convivo mais com as meninas, com as mulheres que estão no tratamento, né? E geralmente os homens, quem acaba conversando e lidando mais com eles é o Manuel, né? Que é o Manu, até mesmo para não ter problemas ali com o marido, então assim eu fico mais. Hoje lá com as meninas a gente tá dentro de umas 15, né, Manu? Umas 15, 18, porque assim, algumas vêm, conhece o projeto, participa e vai embora, assim, não quer ficar. Mas atuante, que a gente se reúne, que a gente faz as nossas lives, as nossas reuniões e tal, mais ou menos ali entre 15 e 18. Nós vivemos aí um período de pandemia, ainda estamos vivendo, né, um período de pandemia. Então, assim, a gente criou o projeto em 2018 e, infelizmente, em 2019, aí, 2020,
2019 a gente já começou esse período aí meio de pandemia. E aí, pra gente foi um período difícil, Wagner, porque as meninas oncológicas, elas são as que menos poderiam se arriscar e se reunir. Então aí a gente teve que também se reinventar nas questões de lives, ligar para elas e saber. Então a gente até brinca que fala que foram praticamente 2 anos que a gente ficou meio que o projeto ali, não amarrado, mas assim, sem poder dar muita visualização ao projeto. Porque todos nós, né, tivemos que nos esconder aí, tivemos que fazer o resguardo, e as pacientes, né, as pacientes oncológicas mais ainda, porque elas eram as pessoas com mais restrição, né, já devia de toda a comorbidade que elas estavam passando, Deus me livre ainda elas pegarem aí a fase aí que a gente viveu. Mas hoje a gente tem aí umas 15, 18 que são atuantes e participam, né, que a gente está sempre ali reunidas com as meninas. Mas estamos abertos para esse número crescer muito mais, porque a gente sabe que na cidade existe muito mais que isso, né? Mas às vezes existe uma restrição delas, né, de se envolverem no projeto, de vir participar. A grande maioria dos pacientes, quando eles recebem o diagnóstico, eles querem se isolar, eles preferem um isolamento. Eu vivi isso na minha família, né? Eu perdi a minha madrinha e ela teve, né, 6 anos de doença e a gente só descobriu quando ela faleceu. Então, assim, é muito triste isso, entendeu? A pessoa querer se isolar, não querer se ajudar, né? Mas a gente também tem que deixar, né? A pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que ela prefere, né? Mas hoje a gente está nessa faixa de 15 a 18. Frequentando de mulheres. De homens, eu vou ser sincera que eu preciso ali pedir ajuda pro Manu. A gente teve um homem recentemente, né, Manu, que foi 4, né? Um deles foi masterizado, né? Foi tirado toda a mama, porque as pessoas pensam que o homem não pega câncer de mama, né? E qual que é, assim, o perfil do público atendido? Hoje lá no projeto são as mulheres, um pouco mais voltado para as mulheres, e não tem um perfil, né? A gente tem assim, as idades variam aí de 30 a Odete tá com quantos anos, Manu? Ela deve ter uns 50 e pouco, né? De 30 a 55 anos, mais ou menos, dentro lá do projeto, do Pink and the Blue, né? Mas a gente tem assim, na UBS a gente já teve pacientes oncológicas, mulheres com câncer, meninas, na faixa de 17 anos, 23 anos, entendeu? Coisa que também, assim, falam, o câncer, né, eu tenho 20 anos, eu não posso pegar um câncer. Não existe isso, né? Dentro da UBS a gente teve, e mulheres até, a última paciente que a gente recebeu, ela tinha 73 anos. E ela foi diagnosticada um câncer de mama. Das mulheres, o câncer de mama geralmente é o mais conhecido e realmente o que mais se apresenta, né? Depois sempre aparece muito leucemia, né? Casos de câncer de leucemia e tal. Mas o de mama é o mais focado realmente nas mulheres. E o que a gente tem percebido é que dos últimos anos, o Manu tá aqui para confirmar, essa idade do aparecimento do câncer tem vindo para as mulheres mais jovens, né? Antigamente era sempre assim, acima de 40 anos, acima de 50. Hoje as mulheres muito jovens, meninas aí com 20 e poucos anos, também estão desenvolvendo o câncer. O bom é que assim, tudo tem avançado, né? Hoje, assim, por mais que as pessoas só façam campanha em outubro, tudo tem se avançado muito, né? Então a gente percebe, assim, empresas que abrem as portas, a gente ensina as meninas a fazerem o toque, as mulheres também se cuidando mais. E falando um pouco mais desse assunto, né? Eu sou de uma época, o Manu também, não sei a sua idade, mas nós somos de uma época, eu lembro que a minha avó, né, essa doença, né, o câncer, podemos falar assim, vamos falar diretamente a palavra, o câncer, ele não podia nem ser falado dentro de uma casa. A minha avó falava assim, a pessoa morreu do quê? A pessoa morreu daquela doença. Que doença? Aquela doença ruim. E ainda cuspia no chão, né? O câncer era algo assim que você já recebia a morte, né? Há muitos anos atrás, assim, eu lembro da minha avó falando, ninguém falava, fulano morreu de câncer. Não, fulano morreu daquela doença ruim. Então, por isso que eu acho que havia essa barreira das pessoas falarem, né? Como se o câncer fosse algo muito ruim. E aí a gente tem visto que hoje tudo tem melhorado. Hoje as pessoas falam do câncer.
as pessoas falam, eu tenho câncer, ou estou passando no tratamento do câncer, eu já venci o câncer, de uma maneira que eu acho que há 10 anos, mais ou menos, você não falava do câncer como você fala hoje, né? E dizem os médicos que todos nós temos, né? Células cancerígenas, né? Todos nós temos, é que alguns desenvolvem e outros não, né? E se a gente for ver, assim, também aumentou, falam-se muito mais, mas aumentaram-se muitos casos, né? Eu, nesses 10 anos, quantos amigos e familiares a gente tem perdido pela essa luta do câncer? E uma dúvida que eu tenho, existe algum subsídio, algum respaldo do governo para quem está com essa doença? Porque eu conheço uma amiga que ela tem recursos. Ela chegou a gastar 1.600.000 no Albert Einstein. Graças a Deus conseguiu sobreviver. E quem não tem 1.600.000? Então, como é que faz? Eu desconheço esse recurso, né? Se existe, eu desconheço. Eu acho que as meninas também desconhecem, né? Não existe esse recurso, esse subsídio para o paciente oncológico, né? É isso que a gente estava falando. Você tem a pessoa que tem um recurso financeiro, ela procura, né, os melhores tratamentos, ela procura os melhores médicos, tudo. E quem não tem? E os remédios? Né? Depois a Ju tá aqui, se você que a gente pode dar oportunidade, ela pode falar muito melhor. Os remédios, né, igual a gente fala, cada um tem um tratamento. Não é assim como, você tem uma dor de cabeça, você toma esse remédio. Não, cada câncer é diferente de cada paciente. Existe cânceres que não tem nem tratamento, né? A gente tem aqui a Juliana, que o câncer que ela desenvolveu, não existe um tratamento. Né? Existe ali, ontem eu estava até falando sobre ela, que eu acho que uma amenização, mas o tratamento mesmo, olha, você vai seguir ali, é esse que vai chegar, não existe, né? Então, e não existe um subsídio, é isso que a gente estava falando. Como que fica uma paciente que não tem esse recurso, que não tem esse 1,5 milhão para pagar um Albert Einstein, um bom especialista, como que fica, né? Eu já trabalhei no SUS, né? Eu não critico o SUS, eu defendo muito o SUS, né? Eu, antes de trabalhar no SUS, eu até era meio assim, falava, o SUS, né, não sei o quê. Gente, o SUS, ele é maravilhoso. O Sistema Único de Saúde, ele é maravilhoso. As questões estão por trás de quem está administrando esse sistema, né? Mas a gente viu aí na pandemia que muitos, né, os hospitais particulares, as redes particulares fecharam as portas e o SUS ficou ali de portas abertas. A gente tem referência aqui no ABC, vamos falar do ABC, do Hospital Mário Covas. Sim. Que, assim, para mim é uma referência aqui no ABC em vários tratamentos raríssimos, que é o Mário Covas. A questão, Wagner, é como que esse paciente, vamos começar do começo, ele foi ali na UBS, ele foi ali, a enfermeira passou, fez um apalpamento e viu algo diferente na mulher. Essa mulher vai ser encaminhada para fazer uma mamografia. Aqui na cidade, a gente já tem um problema muito complicado de o tempo da demora que essa paciente vai conseguir essa mamografia. Então, aí já começa a dificuldade do Sistema Único de Saúde. Caro? Não muito, mas para a maioria da população. Convencional, quanto custa mais ou menos? Depende muito de onde vai ser feito essa mamografia, né? Sai mais de 100 reais? Mais de 100 reais. Então, assim, vamos colocar em média o poder aquisitivo da população, da classe, né, da população, é um exame que economicamente não dá, entendeu? Não é algo que não dá para fazer. Mas ele custa mais de 100 reais. Hoje deve ter aí 300, a partir de 350 reais. 70 reais. Entendeu? Depende muito da clínica, né? Mas a partir aí de uns 350, 300 reais. Depende da clínica. E isso pode variar até 1.000, 3.000 reais, dependendo o padrão da clínica, do aparelho. Mas é um orçamento difícil. Agora, uma questão polêmica. Eu tenho lido alguns artigos médicos falando sobre suicídio assistido. Nesse caso terminal, assim, oncológico, você acha que é válido? Sua opinião. Ô Wagner, assim, eu peço muito a Deus, é algo assim, hoje quando o Manu me falou da entrevista, há uma semana, eu falei, não, a gente vai, porque como madrinha eu sempre gosto de ver o que está acontecendo no projeto, onde as meninas estão indo, quem está nos abraçando. E ontem eu estava à noite, né,
ali depois do momento com a minha família, com tudo. E a gente estava falando justamente das pessoas que eu perdi com câncer, né? Eu perdi a minha avó e eu perdi a minha madrinha, né? A minha madrinha foi a pessoa que ficou 6 meses com a doença e não conversou com ninguém. E a gente perdeu ela em 1 mês e 2 dias internada ela partiu. E aí a gente questionou esse 1 mês que ela ficou sem receber visita nenhuma, ela não quis ver ninguém, então a gente nunca soube. E a minha avó, 88 anos, tudo foi, a doença chegou, em 2 meses ela partiu. Mas de uma maneira muito tranquila, muito serena, talvez pela idade mesmo. A gente optou um tratamento em casa, não mexemos nela e esperamos. Mas e uma jovem, eu tava falando assim, meu Deus, né? Tudo que eu peço para Deus é que eu não queria morrer com essa doença. Se Deus, assim, não sei aquilo que tá programado para mim, mas eu não queria. Porque eu acho que é uma doença tão ingrata que, assim, você luta, 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 luta e às vezes a gente não consegue o êxito final. A gente consegue, assim, um tempo, né? Ontem eu acho que eu tava desabafando isso até pelos amigos mesmo que a gente perdeu, que eu falo, caramba, meu, a gente ficou ali lutando, um foi 1 ano e meio, o outro foi 3 anos, o outro foi 5 anos, e a gente vê a pessoa sofrer muito no final. Eu vi a minha avó partiu segurando a minha mão e eu vi a minha madrinha. Eu dormi com ela uma noite antes dela partir. E a dor que ela gritava e que ela sentia a noite inteira e o médico não podia fazer mais nada. Não tinha mais medicação que pudesse fazer. Então aí é onde entra a parte do suicídio, né? Aí é onde que a gente também entra num projeto em que você pode falar, meu Deus, como que a gente fica todas as noites com as meninas? Como que elas estão? Porque a gente faz, ajuda, a gente faz o que pode na questão ali socioeconômico, de dar peruca, de ajudar na questão da beleza, mas como que tá lá dentro da pessoa? Como que é para paciente, para pessoa saber assim, meu Deus, eu tô forte, eu tô aqui, eu vou seguir, mas eu tô tomando 18 injeções por dia. Desculpa, tá, Ju? A gente tem uma paciente que ela se toma 18 injeções, eu detesto uma. E ela toma 18 injeções, ou seja, 18 furadas por dia. Então faz isso vezes 30, faz isso vezes ano. Como está o corpo dessa pessoa? E aí, de repente, o médico fala assim, olha, não tem o que fazer. Entendeu? Seu câncer a gente não consegue a cura, não tem o que fazer, vai aí se furando tal, aí você se fura à noite. Eu tento me pensar como tá essa pessoa. E aí você acha que não é difícil para essa pessoa de repente pegar ali e falar, meu, vou acabar com tudo. Porque assim, eu tomo 18 injeções por dia. Eu tô lutando isso há 2, 3 anos e o médico não sabe o que vai fazer. Qual é o meu tempo? Então, se a gente não tiver ali todos os dias mandando uma mensagem para aquela pessoa falando, olha, Deus te ama, você é forte, você tem que ficar bem. Se a cabeça dessa pessoa não estiver bem, você acha que essa pessoa não aguentaria? E ela sabe que, assim, um paciente oncológico, ele sabe o que ele vai passar, o que ele está passando, o que ele vai passar. E hoje os médicos não escondem mais. E a gente vê, né? A gente cuida. A dor final é muito ruim. Muito ruim, assim, foi o que eu tava ontem vivenciando, até lá com a minha família, que eu falei, meu Deus, eu não queria passar por isso, porque eu não sei se eu aguentaria o final. Tatiane, eu queria que você contasse também agora, para não ficar só em palavras difíceis, em momentos tristes, uma boa experiência que vocês tiveram, uma recuperação, assim, como que foi? Que eu sei que foram várias, mas conta uma pra gente. Eu acho que todos os dias a gente tem uma experiência boa com elas, né? Eu não posso dizer assim que já houve uma recuperação porque todas estão em tratamento, né? Eu acho que uma notícia boa que eu recebi agora, que nem aconteceu ainda, mas é uma das pacientes, a Zenaide, vai se casar. A Josi, né? Ela vai se casar agora no dia 21, né? Ela tá se casando, então assim, eu achei maravilhoso. Né? Não sou madrinha do casamento, mas a gente ficou muito feliz, porque assim, a pessoa tá passando pelo tratamento, tem o câncer, mas está realizando um sonho, né? Porque não é o fim, né? É algo muito marcante também que eu vivenciei com as meninas, assim, foi o dia em que nós levamos elas, convidamos elas, e algo muito simples, a gente teve o apoio de uma fotógrafa e a gente fez um estúdio de foto, né? Chamamos elas para poder
ver a beleza que ainda existe dentro delas. Então ali elas colocaram lenço, uma sem lenço, e a gente fez um book, né? Foi desenvolvido um book para cada uma delas. A gente conseguiu aí um patrocínio que deu assim um quadro muito grande, né? Onde a gente revelou as fotos. E as meninas geralmente colocam bem na sala delas ou no quarto, uma foto bem bonita. Que eu falo para elas, não importa como vocês acordem ou como vocês estejam no dia, lembre-se dessa mulher. Eu acho que esse encontro nessa noite, algo muito simples que a gente fez para elas, foi muito marcante, né? E eu tô muito feliz com o casamento da Josi, que vai ser, entendeu? Eu acho que foram dois, assim, dos momentos, assim, que nos impactou, né, assim, de estarmos fazendo isso para as meninas. Algo muito simples, mas que deixou muito marcante. Porque enquanto elas fotografavam, eu estava sentada, assim, sabe, só olhando. E elas iam me contando as histórias, assim, como que tem acontecido, como que o marido... elas me mostravam as mamas delas, né? Então, assim, eu pude ver as que já tinham feito a retirada, vamos falar a palavra, né, que já tinham feito a retirada ali da mama, do peito. E não é porque elas estavam sem o peito que elas eram menos mulheres do que eu, sabe, assim. Então eu vi ali, eu fiquei aquela noite sentadinha só observando a sessão de fotos, e depois que a fotógrafa entregou, eram mulheres tão lindas, sabe, por trás daqueles lenços, por trás daquilo. E eu ainda brinco com elas, assim, que eu falo que um dia eu ainda vou raspar todinho o meu cabelo. Tá bem próximo disso, né? Não é hipocrisia nada, mas eu falo pra elas, um dia eu quero raspar o meu cabelo, mas com saúde, pra mostrar pras pessoas que a gente não é diferente, que eu não preciso estar com câncer porque o meu cabelo caiu. Então eu falo pras meninas que eu tenho muita vontade, eu só tô ali esperando a autorização ali do marido, da família, que eu acho que seria um ato que eu poderia mostrar o grande amor que eu tenho por elas, de não estar doente, mas estar vivendo aquele momento que elas estão, sem o cabelo, sem nada, porque tudo isso é uma vaidade. A gente é o que é por dentro, então eu falo pra elas, por dentro de vocês, vocês não podem estar podres, esse bichinho que tá aí não pode estar correndo vocês. Então acho que foi os dias mais marcantes, e eu queria muito ver a Josi casando assim e ver um momento feliz. Mas só o fato de saber que ela vai casar e ela tá super feliz vivendo esse momento é algo que me emociona muito, né? Então é isso. Quem quiser ajudar vocês, faz como? Então, nós não estamos com sede, a gente se reúne na casa do Manuel, que é o nosso presidente. Eu tenho um salão, né? Eu trabalho com eventos, então quando tem alguma coisa a gente reúne ali com as meninas. Como nós estamos vivendo em fase de pandemia, a gente está procurando não juntar muito elas, devido a tudo. Mas quem puder, quiser nos ajudar, quiser conhecer o projeto, quiser tomar um chá da tarde conosco, bem gostoso, vai ser muito bem-vindo. A gente tem uma página no Instagram, né? E a gente tem uma página também no Facebook que fala dos projetos. Todos os nossos encontros a gente coloca lá, a gente mostra. Algumas doações a gente acaba não colocando, mas a gente registra em ata e pede para as meninas assinarem, porque nem tudo você precisa também ficar mostrando ou expondo a situação das pessoas. Mas quem quiser conhecer o projeto, quiser nos ajudar, vai lá no Face, mas tem o Face também, né? O Pink and the Blue, e o Insta é Pink and the Blue 161. Pink and the Blue 161. Aí conhece lá o projeto. A gente tem um portfólio, né, que a gente apresenta tudo certinho. E aí dentro do projeto a gente tem o nome das pacientes que estão sendo atendidas, tem os dados, os telefones, e elas podem falar, né? Eu acho que do projeto, se alguém quiser conhecer, vai lá, nos procura, a gente passa o telefone de uma delas e elas mesmas vão falar como que é o projeto, que é isso que é vivido. Tá Muito bom? bem, Tatiane. Obrigada. Muito obrigado pelo papo, foi bem esclarecedor. Espero que Deus continue abençoando vocês, que vocês possam ajudar mais e mais pessoas. Levo o nosso abraço da equipe TV Social 3 a todas as meninas, toda a diretoria. Agradeço também ao Manu que está aqui junto, né? Toda a equipe. E até a próxima. Wagner, eu só queria agradecer muito vocês, viu? Fiquei muito feliz de conhecer. Agradecer aí todos da TV Social 3. Muito obrigado. E por essa oportunidade, né, que vocês estão nos recebendo aqui o Manu, nosso presidente, Ju.
Obrigada por dar essa oportunidade para falar de um assunto que às vezes tem tantas barreiras. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. Amém.